que vocês acharam do debate. Porque eu saí assim... Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Joe, você tinha que parecer vivo. O Joe só não podia babar na gravata. E no entanto, cara, o que aconteceu, cara, foi assim, foi um acidente de trem. O que aconteceu foi um acidente de trem. Quando eu vi o Joe Biden entrando no palco, assim, eu olhei e falei, ferrou. Não tem condições, cara. É a diferença de um velhinho entrando no palco para um adulto, um ser humano normal, o Trump entrando ali com confiança. O Trump a única diferença é que o Trump tá mais magro do que ele era. Mas ele tava bem. O Trump entrou ali, confiante, tipo, porra, deixa comigo, tô tranquilo. O Biden... É triste você ver a deterioração do ser humano, né? O estado do cara com todo o doping, com toda a estrutura que ele tem, como que acabou, não tem, ele ficou velho, e não é porque ele tem 82 anos, porque assim, eu não acho que o Trump vai estar que nem ele, com 82 anos. Ele pode tomar, uma coisa que vocês devem ter reparado, é o quanto que ele não pisca, né? O Biden pisca muito pouco, e isso obviamente é sinal do doping, né? Aquela coisa de aquele olhar parado, Trump pisca o tempo inteiro. E teve esse momento aqui especificamente, eu acho. Vamos ver. Dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. O cara do Trump, essa é a imagem do debate. Os moderadores foram bem. E não tem ninguém conseguindo defender a atuação do Biden. Ninguém. Não há uma pessoa em sã consciência. A mídia de esquerda americana veio passando pano, falando assim: o Biden tá com uma... que o Biden está gripado. Meu filho, porra, que gripe é essa? Como se fosse a primeira vez que o cara apareceu confuso na história, né? Como se o cara não estivesse fazendo uma gafe por semana. Então, por que eu tô preocupado, gente? Primeiro, eu acho muito, muito triste, muito feio ver uma situação dessa, quase que um abuso de velhinho. Segundo, a missão que o Biden tinha, que era mostrar que ele está minimamente capaz de continuar, pelo menos para a esquerda fingir que ele é um candidato, ele não tem mais condições. Já havia sinais de confusão do Biden em 2020, já havia imagens, já havia problemas, a gente já via que o Biden estava com problema, mas ele conseguiu ir bem nos 2 debates. E a gente sabe, ele é o coquetel e tal. Eu tinha a expectativa de que com o coquetel dele antidoping, ele conseguisse performar minimamente como ele fez no discurso do State of the Union, onde ele também se confundiu e tal, mas ele conseguiu, óbvio, ele estava lendo teleprompter, etc. Mas eu imaginava que ele fosse capaz de performar minimamente. O problema é que toda a fisionomia dele é uma fisionomia de uma pessoa muito idosa. Muito idosa. O Biden parece ter pelo menos mais 15 anos do que o Trump. Então, quando ele falava, a voz dele era muito difícil, até para quem tem familiaridade com o inglês, era difícil acompanhar, porque é o velhinho que vai... Mas o Biden, a gente até via, né? O Trump, numa hora no final, estava já com o bigode suado. Mas você via que os dois estavam muito maquiados. E com essa maquiagem, com tudo isso, com o terno, com toda a preparação, é uma situação de muita fragilidade. Por que isso é preocupante? Ora, se vocês pegarem as pesquisas de opinião, vou abrir aqui, ó. Eu expliquei isso em detalhes aqui no nosso
no último Conexão América, né, há pouco tempo atrás, onde eu expliquei que o fato do Trump, pro Biden ganhar as eleições, ele precisa ter aí 3, 4 pontos à frente do Trump no resultado nacional. E quando você pegar aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui uma tela para vocês, só para vocês olharem as últimas pesquisas. Você começa, ó, Trump mais 3, bom, The Economist mostrou eles empatados, mas Trump mais 3, Trump mais 7, Trump mais 4, Trump mais 6, aí uma com empate, Biden mais 2, Trump mais 6, Trump mais 4, Trump mais 2, Trump mais 5, mais 5 significa que o Trump está com 5 pontos de vantagem. Se vocês olharem, as pesquisas são quase todas dando a vantagem para o Trump. Você tem algumas aqui que parecem com o Biden com uma pequena vantagem, mas quase todas mostrando vantagem do Trump. E o Gov, Active Vote, Morning Consult, quando tem uma pesquisa em algum cenário que os caras analisam, assim, Biden mais 2 na pesquisa da Fox News que sempre dá uma vantagem para o Biden gigantesca. Ipsos, Maris, todas mostrando vantagem para o Trump. Saiu uma pesquisa agora, semana passada, acho que foi do Quinnipiac, que é um instituto muito ruim, muito de esquerda, que estava dando uma vantagem pro Trump gigantesca, acho que 6 pontos, se eu não me engano. Não sei se foi essa aqui, ó. Essa aqui estava dando 6 pontos, Trump mais 6, a outra Trump mais 7 pontos. Então, assim, a gente queria manter isso, que é o Biden nessa situação. É a grande discussão que está acontecendo agora nesse momento, e eu não vou dizer que eu sei a resposta. A minha impressão é que não vão deixar o Biden continuar como candidato. A minha impressão. Eu vou botar mais um trecho dele aqui falando. Relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? More relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? Asylum offer. O Trump responde. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. Pô. Não tem, cara. Situação muito difícil. E a gente tem discutido a possibilidade de trocarem o Biden. Eu quero ver a pressão que está acontecendo. Gente, pra vocês terem uma ideia, a gente terminou o debate, a CNN estava no ar, numa mesa redonda. A CNN, cara, para vocês terem a magnitude do que está acontecendo, tá? Terminou o debate da Globo, tá sentada a Andréa Sadi, a Vaca, a, sei lá, Eliane Cantanhede, aquele outro, como é o nome do comunistão, Otávio Guedes, o Guga Chakra e sei lá, aí os Vingadores da esquerda estão sentados numa mesa redonda e as pessoas falarem, realmente Biden estava com uma apresentação, uma fisionomia muito ruim, não tem condições, cara, os caras estão atacando, assim, dizendo, o Biden falou melhor do que o Trump, mas no final das contas ele estava com dificuldades. Não há ninguém em sã consciência que tenha achado que o Biden, neste debate, demonstrou minimamente a capacidade não de se tornar presidente por 4 anos, de durar a campanha eleitoral. Ninguém em sã consciência. Todas as pessoas, todos os democratas, nesse momento, estão se olhando e falando assim, fudeu. E quem não gosta que eu fale palavrão, lamento. E aí a dúvida é, e agora? O que a gente faz? O Biden não vai querer abrir mão da candidatura. A pressão no entorno, inclusive do Barack Obama, vai ser gigantesca. Há relatos durante toda a semana de que o Barack Obama tem se encontrado com o Biden todos os dias. E a dúvida é, quem que a gente vai usar para substituir? Porque os nomes mais cotados tinham sido sempre o Gavin Newsom e a Michelle Obama. E o Gavin Newsom, para quem não sabe, é governador da Califórnia. E eles não sabem como é que esses nomes vão performar. A verdade é que ninguém sabe.
Não tem como. Deixa pelo menos os democratas acharem que o Biden foi bem. Que isso é que era o importante. Os democratas acharem que o Biden foi bem. Os democratas falarem assim, foi bem, falou melhor nos temas e tudo mais, mostrou vigor, afastou os rumores a respeito da sua saúde, etc. O que me dá esperança, na verdade, é que o fato do Biden ter aceitado participar desse debate significa que o Biden não tem noção da própria condição. Então o Biden realmente está completamente fora da realidade na qual ele se encontra. Por que isso é importante? Porque se ele está completamente fora da realidade que ele se encontra, talvez ele bata o pé para ser candidato. E na prática, para ele não ser candidato, ele já venceu praticamente todas as primárias. Claro, na convenção dos democratas você tem a questão dos superdelegados, que é mais importante do que dos delegados. O que significa que nos caciques do partido, no caso dos republicanos é diferente, mas no caso dos democratas são os caciques do partido que realmente decidem quem vai ser o candidato. Mas os superdelegados teriam que se voltar contra o Biden, fazer meio que um motim, um golpe interno dentro do partido. E isso, cara, normalmente precisa de muito dinheiro, precisa de alguém muito forte por trás bancando. Eu acho difícil. Porque se o Partido Democrata rachar por dentro, aí eles sabem que eles não vão ganhar a eleição mesmo. Os que estão me perguntando, Obama não pode mais? Não pode mais. Para os Estados Unidos é diferente do Brasil, só pode ser presidente 2 vezes mesmo. O Erin Burnett vendo o Biden no Spin Room, falando sobre essa pergunta. Does he know how bad this was? Ele sabe o quão ruim isso foi? Joe Biden is the nominee. Ele vai continuar sendo o candidato. A única maneira dele sair dele deixar de ser candidato é voluntariamente. E Joe Biden é um homem orgulhoso. Essa é a minha esperança. Toda a nossa esperança agora está no orgulho de um homem senil ser forte o suficiente para ele se manter como candidato. Eu acho que essa vai ser uma das eleições. Acho que a lavada do Trump vai ser tão gigantesca. A ideia é que haja pelo menos mais um debate, né? Que eu não sei se vai acontecer. Se houver, eu digo para vocês, vai ser uma lavada. Realmente eu acho que o momento de hoje foi um momento pivotal na história do Ocidente, né? Mas certamente na história dessa campanha eleitoral. E eu não acho que tenha sido o debate. Trump não estava na forma mais ácida dele, ele podia até ter aproveitado um pouco mais dos momentos das travadas do Biden, podia ter feito isso, mas o Trump estava muito confortável, o Trump estava muito bem, ele estava tranquilo, ele respondia as perguntas. Eu acho que tem algumas perguntas, eu sempre falo, acho que tem algumas perguntas que ele podia responder melhor. Eu acho que ele podia ter ido melhor na pergunta sobre o meio ambiente, acho que ele podia ter ido melhor na pergunta sobre o 6 de janeiro. Nos outros temas eu acho que ele foi bem, mas nesses dois especificamente eu acho que ele podia ter sido melhor. Mas, assim, é o Trump sendo o Trump. Ele nunca foi o cara que apresentou, concatenou ideias absolutamente brilhantes no debate. Ele é o cara da repetição dos pontos que ele considera centrais, que ficam na cabeça do eleitorado, e de vez em quando ter uma espizinhada. As regras do debate eram feitas para que não houvesse interrupção, eram feitas para que não houvesse troca entre os candidatos, que é uma pena, né? A parte sobre as eleições, que fizeram a pergunta para ele, eu acho que ele também poderia ter respondido um pouco melhor. Eu acho que poderia ter respondido um pouco melhor. Eu gostaria de um debate com um pouco mais de dinâmica, mas as regras foram feitas para não ter exatamente debate, para ter pequenos monólogos. Trump foi muito bem no tema aborto. Tem mais um aqui para botar, deixa eu botar esse aqui. This is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, cara do Biden, gente. Olha a cara dele, ele assiste o debate de boca aberta. And I'm not knocking him, I'm not knocking anything. I'm only saying the money that we're spending on this war
and we shouldn't be spending. It should have never happened. I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. People being killed so needlessly, so stupidly, and Olha a cara do Biden, settled, gente. and I'll get it settled fast before I take office. Essa promessa foi a parte que o Trump fez uma promessa forte, que minaria a guerra antes de assumir o poder. Tem duas coisas que o Trump vai resolver rápido: a guerra na Ucrânia e o Xandão. Pelo menos é o que ele promete. Vamos ver se ele vai conseguir cumprir as duas promessas. Mas o que eu certamente a gente vai observar nos próximos dias, e vai ser muito curioso, é porque eu acho que vai haver uma pressão muito grande da mídia, que é o principal braço de suporte do Trump, do Biden, para trocar o candidato. Eles vão fazer isso do jeito deles. Eles não vão dizer, pô, foi um desastre, precisa trocar. Eles vão fazer a pressão do jeito deles. Tá na hora de novas lideranças surgirem, o Biden não conseguiu mostrar o vigor, seria elegante se ele pulasse fora, etc. Vai haver essa pressão. Essa pressão vai vir muito forte também dos outros setores do Partido Democrata. E eu quero ver como que o orgulhoso Joe Biden, que claramente não está ciente do quão mal ele está, vai seguir adiante. E o quão mais doloroso isso será ao longo do tempo. Eu acho difícil que haja um segundo debate. Não acho que o Biden... Não sei, talvez ele queira mostrar que ele está em condições e faça mais um, não sei, tem que pensar um pouco a respeito. Mas possivelmente esse foi o último debate entre o Trump e o Biden. Peço para as pessoas que se inscrevam no canal e tudo mais.